esse copo? Tá meio cheio ou tá meio vazio? Depende do ponto de vista, né? Eu sei. Esse é um dos clichês mais clássicos da nossa cultura para nos ensinar a ver uma mesma situação com olhares diferentes. Mas de verdade, não tem maneira melhor de analisar essa despedida do Cruzeiro na Sul-Americana. Meu Deus, que jogo! Eu acho que todo mundo que veio hoje, o que eu tô fazendo aqui? O time que começou contra o também eliminado União Santa Fé da Argentina só tinha 2 titulares. Matheus Pereira e o Fagner ali, mas de resto, time reserva. Conseguimos fazer também uma avaliação de realmente do que eles valem. Substituir o Cássio não é tarefa das mais fáceis, né, Léo Aragão? Opa, essa bola na direção do gol ia ser problema, hein? Ou foi uma bola difícil de segurar? No fim do primeiro tempo, Facedini deu essa entrada no Murilo. VAR pro juizão e o cartão amarelo mudou de cor pro Facedini. O zagueirão Jonathan Jesus deu assistência na área de ataque. E o Lautaro Dias não conseguiu finalizar. Todo mundo foi bem abaixo, mas eu acho que é muito questão de faltar motivação mesmo. 3 garotos da base estiveram em campo. O Cauã Pratos tentou aproveitar mais essa chance na lateral esquerda. Mesmo com um a menos, o União Santa Fé chegou mais perto da vitória com 2 chances nos minutos finais. Com um golaço e depois na bola em que a defesa mandou bem. Boa, Léo Aragão! Boa, Wallace! E só nos acréscimos é que o Bolassi obrigou o goleiro Tagliamonte a trabalhar. O público que foi ao Mineirão viu que o Cruzeiro pode contar com a bola aérea do congolês. E ainda assim, 20 mil pessoas. Tem muito time no Brasil que não coloca esse público em jogo valendo, tá? Agora são 10 jogos invictos. Positivo, podemos tirar que não sofremos golos. O grande ponto negativo desta campanha foi a gente não qualificarmos e nos primeiros 3 jogos não fazermos pontos e isso levou a dizer que fôssemos eliminados. Agora eu tô aqui com ele, logo de cara. Você tá que bom? sempre vê um copo cheio, um copo vazio, copo cheio, copo vazio. Quinta-feira já é dia, Henrique? E aí, beleza? Não, ainda tá cedo, deixa chegar o fim de semana aí, Campeonato Brasileiro. Tudo certo, meu Bom, velho, beleza. Aqui, Cruzeiro eliminado. Dá pra gente fazer um balanço sobre essa eliminação? Balanço negativo, né? Acho que em vários aspectos. O aspecto da eliminação histórica, negativamente, pela primeira vez caindo numa primeira fase. Acho que muitos jogadores não conseguiram aproveitar esses 2 últimos jogos, que jogou time misto. Então esquecer essa Sul-Americana e nunca mais sair na primeira fase de nenhuma competição, Marcelo. Seguinte, Cruzeiro não conseguiu vencer com um jogador a mais. O elenco tá precisando de reforço? Eu acho que esses jogos especificamente que o Jardim pôde observar alguns jogadores, escancarou que algumas posições é necessário que se traga alguns atletas. O Wallace, por exemplo, não aproveitou bem a chance, tem que ir ao mercado buscar um volante. Lateral esquerdo, o Cauã Pratos aproveitou a chance, mas ele é muito jovem. Então talvez valha também trazer um lateral e acho que mais um atacante. O Lautaro também não fez um grande jogo. Foi uma partida bem ruim, né? Achei um Cruzeiro reserva aí, mas que dava para ter feito muito melhor, mas para mostrar também que essa campanha na Copa Sul-Americana deixou muito a desejar, né? A eliminação do Cruzeiro, quando você vê Mushuki Runa fazendo 16 pontos no grupo, é que o Cruzeiro tinha que ter tido uma campanha para classificação, pelo menos, e acabou aí ficando pelo caminho, mas isso já estava definido também há um bom tempo, né? Não foi por esse resultado o empate diante do União. Pelo menos manteve aí a campanha de invencibilidade, chegando ao 10º jogo sem perder na temporada. Gostei de algumas coisas, acho que esse tipo de oportunidade é para quem vem jogando pouco, aproveitar, né? Dar a vida, se entregar ali completamente para passar a ser uma opção para o técnico Leonardo Jardim, mas pouca gente, eu achei que conseguiu aproveitar, talvez também o foco de todo mundo, mesmo o jogador sendo reserva, no duelo diante do Palmeiras, no domingo, com o Mineirão lotado. Mas apenas para citar, até postei nas minhas redes, o pessoal ficou ali falando, gostei do Wallace, achei o Wallace se movimentando muito bem, roubando bola, como o torcedor espera, né? Claro que longe de ser ainda aquele Wallace que o Cruzeiro contratou e gastou uma fortuna para ele vir, mas quem sabe, né? O Leonardo Jardim tem recuperado tanta gente, né? Tomara que aconteça o mesmo com o Wallace. Pensamento óbvio, Palmeiras domingo, essa goleada do Palmeiras aí, vamos ver como será a preparação. O Jardim até deu esperança de contar com o Wanderson, hein? O jogador já vem fazendo trabalho com o grupo.
Quem sabe nesta quinta-feira aí podendo ser a novidade. 3 treinamentos para definir aí o melhor Cruzeiro, que joga no domingo com o Mineirão entupido e diante desse Palmeiras que sapecou 6-0 aí na Copa Libertadores. Preciso trazer novidades do Cruzeiro a respeito de Fagner, lateral direito que pertence ao Corinthians, teve seu contrato prorrogado de forma meio inexplicável no Timão por mais 2 temporadas e logo depois emprestado ao Cruzeiro. O Corinthians paga cerca de R$500 mil por mês do salário do Fagner. Na Raposa, o Cruzeiro assumiu o restante desse pagamento. E aí, aqui em São Paulo, muita gente especulando que o Fagner pode ser trocado pelo William. Dessa maneira, o Fagner ficaria em definitivo no Cruzeiro e o William seria cedido ao Corinthians, algo completamente descartado. Fonte consultada no Cruzeiro diz que não há o menor cabimento nessa negociação, porque o Cruzeiro perderia um jogador se hoje já tem Fagner e William. Ainda questionei, mas daí você teria o Fagner em definitivo. E a resposta foi de que o Cruzeiro vai tomar uma decisão sobre o futuro do Fagner mais pra frente, durante o segundo semestre. Não há nenhum motivo ou pressa para a resolução desse problema, até porque Fagner e William têm disputado a condição de titular no time de Leonardo Jardim. O Fagner cresceu bastante de produção desde a chegada do técnico português, já soma 12 jogos e 1 assistência, mas não há uma definição a respeito do futuro do Fagner e o Cruzeiro nem pretende se decidir tão cedo. Esse é um debate que vai ficar mais pra frente, certamente sem a inclusão do William na jogada. O William segue no Cruzeiro, até porque tem conseguido aos pouquinhos dar algumas demonstrações, sinais de que pode voltar a apresentar o bom futebol de outros tempos. O Internacional tentou por bastante tempo a contratação do William, mas só sairia negócio com o Inter, com o Corinthians ou com qualquer outro clube, mediante compensação financeira bastante interessante. Trocar o Fagner pelo William, por mais que hoje o Fagner seja titular, o William seja reserva, não faz muito sentido, né, capitão? Não, até mesmo pela diferença de idade. A gente tá falando aqui de 6 ou 7 anos de diferença de um atleta pro outro, não faz o menor sentido, por mais que o Fagner hoje seja um atleta que o torcedor do Cruzeiro tem mais apreço, né? Mas a gente tá falando de um momento, amanhã pode não ser isso, né? A gente tem que lembrar que há uma temporada atrás o William foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Passou pela seleção no ano passado. E foi convocado pra seleção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as análises de momento, porque hoje, na minha opinião, é uma troca completamente descabida. Se tem um time que é exemplo do quão rápido mudam as coisas no futebol, talvez seja o Cruzeiro nessa temporada. Bora lá falar do Cruzeirão, que ontem se despediu aí da Copa Sul-Americana. Vocês já falaram tudo a respeito desse jogo e o técnico do Cruzeiro deixou claro que ele ficou até assustado com a repercussão que havia dado na entrevista, quando ele disse lá atrás que o Cruzeiro deveria estar disputando outra competição, que é a Copa Libertadores, e que não queria disputar a Sul-Americana. Ficou parecendo aí que ele estava desdenhando da competição, mas ontem ele explicou que a vontade do Cruzeiro e de qualquer time de ponta é de fato estar na Copa Libertadores. E para isso, o Cruzeiro tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e tá muito bem no Brasileirão, obrigado. Inclusive, já para domingo, teremos aí um jogaço Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro terá o desfalque aí do Lucas Vidalba, ele recebeu o 3º cartão amarelo, tá suspenso, não vai participar desse jogo e os demais vão poder ser relacionados. Inclusive ontem, o Fagner chegou a atuar aí contra o União de Santa Fé, ele que não jogava desde o clássico diante do Atlético Mineiro, aquele empate em 0-0, retornou ontem, foi bem. O William mais uma vez foi bem, enfim. Então, o Cruzeiro volta às atividades hoje na Toca da Raposa 2, dando assim início para a preparação para esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Bom, pois bem, senhores, o negócio é o seguinte, o Cruzeiro então vai enfrentar o Palmeiras aí no domingo e teremos o Mineirão lotado. Ontem, para vocês terem uma ideia, mais de 20 mil torcedores compareceram no Mineirão para acompanhar o Cruzeiro num jogo que não valia absolutamente nada. Agora, para domingo, praticamente todos os ingressos esgotados, teremos um público perto da casa dos 60 mil ingressos, não vai ultrapassar os 60 mil porque vamos ter que ter aquela divisão entre as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras, né? Então com isso não ultrapassaremos a casa de 60 mil, mas mais uma vez a torcida do Cruzeiro fará a diferença e ontem o técnico Leonardo Jardim até pediu pro torcedor do Cruzeiro vir, afinal de contas ele chama aí de 12º jogador para poder apoiar o time e fazer a diferença para que o Cruzeiro conquiste esses 3 pontos que serão de suma importância para as pretensões do Cruzeiro aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas o capitão, foco total agora no Palmeiras, esse grande jogo de domingo, grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo que pode valer a liderança com casa cheia aí no Mineirão, né? E o professor Ancelotti vai preferir ver o Corinthians, hein, amigos? Haja coração. Cara, assim, vai ser o grande jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes jogos do campeonato. A gente já teve uma prévia do que a gente poderá ver agora no próximo fim de semana, semana passada, entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é disparado o melhor time da Copa Libertadores. É um time que, quando impõe um ritmo, é difícil segurar. Tem o Estevam, que está numa fase espetacular. E o Cruzeiro vai estar com todo mundo na ponta dos cascos para enfrentar a equipe do Abel Ferreira. É um time que está preparado mentalmente. E ontem
vendo algumas entrevistas, principalmente do Jonathan e do Randineno, dava pra sentir, pelo menos o que eles falavam, que o time tá 100% focado no Palmeiras. 100% focado no Palmeiras, e acredito sim que teremos um grande jogo no Mineirão. Casa cheia, né? O torcedor do Cruzeiro esgotando ingressos em poucas horas. Vai ser uma grande festa no Mineirão às 7h30 da noite. Agora, vai ser difícil. Vai ser complicado. Mas vai ser mais Pros dois. Eu tô falando, o jogo em si vai ser extremamente equilibrado, tá? Mas vai ser bem legal de acompanhar. Vamos ter um grande duelo aí entre dois dos melhores times do momento no futebol brasileiro. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.